Psicóloga, você já parou para pensar que pode ter um ponto cego nos seus atendimentos? Um pequeno detalhe que faz com que as suas intervenções sejam menos eficazes nas suas sessões de casal? Eu sou a Carol Trevisan, sou PhD em Psicologia e ensino você, psicóloga, psicanalista, a se tornar reconhecida e ter domínio do que fazer nos atendimentos de casais e famílias. E hoje estou aqui para falar sobre um ponto cego nas suas sessões de casal. Quando a gente pensa no carro, o ponto cego é aquele ponto em que nós não temos um campo de visão, a gente não consegue enxergar. A não ser que a gente se mova, e modifique a nossa posição para ter um campo de visão maior. Do contrário, a gente pode de repente fazer uma ultrapassagem e bater inclusive no carro que esteja passando na outra faixa. A mesma coisa pode acontecer quando a gente está falando de uma sessão de casal. Tem um ponto, um detalhe que se você não se atentar, pode ser que te traga muito prejuízo e você pode ter, olhando para ele, mais resultado nas suas sessões. Você vai adotar uma conduta ainda mais ética e, além disso, você vai evitar o abandono da terapia de casal antes do processo de alta. Eu quero te contar aqui a história da Luísa. Eu fiz uma alteração para preservação do sigilo, mas Luísa foi uma aluna que eu orientei no estágio de psicanálise para atendimento de casais. E a Luísa ela estava atendendo o seu primeiro caso de casais. E ela fez o atendimento e veio para a supervisão contar como tinha sido esse atendimento com o casal. Ela relatou como que foi esse processo, quais as dificuldades e como que foi ali a experiência que ela teve. E ela disse que no momento em que esse casal estava saindo da sala, ela olhou e pensou: "Ai, me deu um desejo de que eles ficassem juntos." E a gente passou a conversar um pouco sobre isso. E esse pode ser um ponto cego nos seus atendimentos. O que significa isso? O seu emocional, as suas crenças, os seus desejos em relação à terapia, elas podem influenciar de forma negativa nos seus atendimentos. E o que acontecia no caso da Luísa é que a gente estava falando de uma dificuldade em lidar com a separação, em tocar em assuntos de separação, e que a gente pôde trabalhar durante as supervisões. Essa dificuldade deriva de um desejo que é comum a gente. Quando a gente está atendendo casais, é natural que a gente tenha um desejo de que os casais que nos procuram, eles possam ter uma transformação no relacionamento e possam continuar juntos de uma maneira mais satisfatória e feliz. Isso é comum, porém, nem todos os casos vão ter uma transformação, estão dispostos a uma transformação ou mesmo conseguem transformar uma relação que muitas vezes é patológica e que faz mal para esse casal. Esses pontos eles não devem ser ignorados. Se a gente olha só para o nosso desejo e a gente desconsidera aquilo que é o ponto sensível, as dificuldades, as diferenças que esse casal tem e como eles vão fazer para lidar com isso, a gente pode ter um prejuízo muito grande. A gente fica evitando os pontos sensíveis e a gente só fala das qualidades desse casal. Mas se tudo estivesse tão bem, eles não estariam buscando terapia. Quando a gente fala então de uma terapia de casal, por mais que nós tenhamos o nosso desejo particular de que as relações sejam duradouras e que elas possam ser efetivas, esse é um desejo particular nosso que a gente precisa trabalhar, é entender que nós vamos estar dispostos a fazer terapia, não necessariamente a juntar um casal, mas a fazer terapia, mostrar como este relacionamento está funcionando e a partir daí eles tomarão as decisões e estarão mais flexíveis ou não para adotar as mudanças necessárias para seguirem juntos. Então a gente está falando de um ponto que a Luísa precisou trabalhar e que a gente conversou muito em supervisão, sobre o autoconhecimento, sobre olhar para as próprias crenças. Foi quando ela percebeu que ela tinha mesmo dificuldade de falar sobre separação, sobre divórcio, e ela pôde entender que cada casal é singular e que a gente precisava trabalhar o sofrimento que o casal apresentava. Quando ela percebeu isso, ela percebeu o seu desejo interferindo na sessão, ela passou a conversar com esse casal sobre os temas sensíveis, ela conseguiu ser mais efetiva nos atendimentos, porque ela pôde explorar as dificuldades que esse casal tinha, ainda que explorar essas dificuldades pudesse trazer
uma possibilidade de separação, mas ela trabalhou esses temas, colocou em perspectiva as transformações que eles poderiam realizar e ela teve mais resultados nos seus atendimentos, a um ponto em que ela conseguiu realizar uma psicoterapia breve de aproximadamente 3 meses e ainda assim observar mudanças significativas na forma desse casal se relacionar e na satisfação que eles tinham em estarem juntos. Portanto, analise o seu emocional e você vai conseguir enxergar que muitas vezes o seu emocional impede que você traga os pontos que de fato precisam ser trabalhados. E o casal pode seguir junto, pode seguir separado. É a vida deles e cabe a nós facilitar para que eles tenham clareza e tomem uma decisão com muito mais consciência e que traga muito mais felicidade. Comenta aqui abaixo como que é para você, se os seus desejos e as suas crenças interferem nos seus atendimentos de casais e se você já tinha parado para prestar atenção nisso.